Boa tarde a todos. Sinta-se à vontade entre nós, né? Nós queremos dizer, em nome das famílias dos noivos Maurício e Liliane, que nós expressamos as mais cordiais boas-vindas a todos vocês. Nós teremos agora, queremos que todos prestem atenção, à entrada do noivo e das testemunhas. Então vamos dar atenção nesse momento.
Nós queremos renovar as melhores boas-vindas a todos, então, né? Fiquem à vontade aqui no nosso meio. A partir de agora, nós teremos a oportunidade de observar conselhos bíblicos que os noivos receberão. Porém, é óbvio que todos nós aqui presentes, casados, solteiros, tiraremos muito proveito desses conselhos bíblicos. E para falar sobre eles, nós vamos convidar agora o irmão Alcir Molina, que vai falar sobre um tema interessante. Olha, casamento honroso à vista de nosso Deus. Vamos dar atenção a ele nesse momento. É um prazer estar com vocês aqui, viu, Maurício e Liliane? Nesse que, sem dúvida, é um dos dias mais felizes de suas vidas. Se não foram mais, né? Realmente é uma grande alegria estar aqui com vocês. Juntos nós vamos agora considerar alguns conselhos da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, a respeito do casamento. Será muito bom e muito oportuno para vocês dois hoje que estão iniciando suas vidas de casados. E mesmo para nós, que já temos talvez 10, 20, 30 anos de casado. Às vezes a gente acha que já sabe de tudo de casamento, né? Mas sempre é bom nós aprendermos ou recordarmos alguma coisa da palavra de Deus. Ontem, o Maurício e a Liliane, eles estiveram presentes no 2º cartório do subdistrito daqui de São José do Rio Preto e oficializaram devidamente a sua união perante as autoridades civis. Sendo assim, então, o que nós vamos fazer aqui é somente um aconselhamento à base da Bíblia e solicitar uma bênção sobre este casal através de uma oração. Nós podemos dizer, Maurício e Liliane, que as coisas mais belas que existem sempre são formadas por 2 ou mais elementos. Por exemplo, uma linda noite estrelada, ela não é formada pela uma única estrela. Um lindo arco-íris, ele não é formado por uma só cor. Uma harmoniosa orquestra não é formado por um só músico. O melodioso coral, ele não é formado por uma só voz. Uma das mais belas coisas que existe e foi criado por Jeová é a união de 2 pessoas que se amam, unidas pelo vínculo eterno do matrimônio. Sim, irmãos e amigos aqui presentes, nós gostaríamos de lembrar que Deus, ele originou o casamento. E a ideia era prover a família humana a base da sociedade. Até nós podemos abrir nossas Bíblias aqui, né, Maurício e Liliane? E aqueles que tiverem e quiserem acompanhar, até mesmo nos seus dispositivos eletrônicos, nós vamos ler o texto de Gênesis, capítulo 2. Gênesis 2. O verso é o 18. Diz assim: Então Jeová Deus disse: Não é bom que o homem continue sozinho. Vou fazer, olha, uma ajudadora como complemento dele. Perceberam? Nós queremos destacar aqui 2 palavras nesse versículo: ajudadora e complemento. Isso mesmo, essas 2 palavras. O papel da esposa, viu, Liliane, é muito importante dentro do casamento. Mas como foi que Jeová ele realizou isso? Como ele conseguiu isso? O versículo 21 e 22 do capítulo 2 de Gênesis responde para nós. Vamos ver? Diz assim: Então Jeová Deus fez o homem cair no sono profundo. E enquanto ele dormia, tirou-lhe uma costela dele e fechou a carne naquele lugar. E da costela que havia tirado do homem, Jeová Deus fez a mulher e levou-a ao homem. Notou aqui? Perceberam? Veja que nenhuma criação ela foi tão especial como a mulher. Ao passo que os animais, Deus criou macho e fêmea, segundo a sua espécie. No caso do homem, Jeová criou o homem e depois tirou uma costela dele para fazer a mulher. Mas talvez a gente pergunta, né? O que Deus queria transmitir com isso? Qual era a lição que ele estava nos passando? De eternidade, de honestidade, de haver união no casamento. É por isso que o versículo 24 do capítulo 2 continua dizendo para nós:
Atente ao versículo 24. Diz assim, de Gênesis, capítulo 2, verso 24. Por isso é que o homem deixará seu pai e sua mãe, e se apegará à sua esposa, e eles se tornarão, olha o ponto, uma só carne. Perceberam? A maneira especial a qual Deus criou a mulher era para dar, vamos dizer assim, uma lição a todos nós. Nós temos que entender que agora de filho e filha passa a ser marido e esposa. Sim, Maurício e Liliane, é outra fase das suas vidas agora. Assim, agora não permitam mais que seus pais tomem decisão por vocês. De agora em diante, vocês vão ter que resolver seus problemas. Vocês vão decidir suas vidas, recorrendo ao conselho bíblico, quando necessário. Maurício, agora você não é só filho, você é marido. Liliane, você não é só filha agora, você é esposa. Se vocês entenderem isso, já é um bom passo para ter felicidade duradoura no casamento. O originador do casamento, Jeová Deus, ele é descrito na Bíblia como um Deus de amor, um Deus feliz. Então é natural que o amor e a felicidade acompanhem o casamento de vocês, viu? Mas agora pode surgir uma pergunta, né? Como que se consegue isso? Falando poeticamente sobre isso, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 4, verso do 9 ao 12. Numa linguagem poética aqui, nos ajuda a entender como é possível, apesar das dificuldades que nós temos no mundo de hoje, ter um casamento duradouro, com amor e felicidade. Vamos ler o texto? Eclesiastes, capítulo 4, versos do 9 ao 12. Diz assim: melhor dois do que um, porque eles têm boa recompensa pelo seu trabalho árduo. Pois se um deles cai, o outro pode ajudar seu companheiro a se levantar. Mas o que acontece com aquele que cai e não tem ninguém para ajudá-lo a se levantar? Além disso, se dois se deitarem juntos, ficarão aquecidos. Mas como pode alguém sozinho manter-se aquecido? Também, alguém pode vencer um que está só, mas dois juntos podem resistir ao agressor. E um cordão tríplice não pode ser facilmente rompido. Interessante esse texto, não é? O texto, além de destacar a importância, viu, Maurício e Liliane, a união entre vocês dois, a dupla, o casal, destaca no final, conforme nós vimos, um cordão tríplice. A terceira pessoa no casamento é o próprio Criador do casamento, é o próprio Jeová. Ele tem que fazer parte do casamento de vocês. Sim, ele é o terceiro cordão. Um cordão tríplice. Você, sua esposa, seu Deus. Então, como manter a união com amor e felicidade? Conselho, viu, Maurício e Liliane? Estudem juntos a Bíblia. Orem juntos. Sirvam juntos a Deus. Em síntese, aquele velho ditado popular, né? Família que ora unida, permanece unida. Essa é uma das verdades fundamentais. A adoração ao Deus verdadeiro deve uni-los cada vez mais. Isso vai aproximar vocês um do outro e de seu amoroso Criador. Bom, vamos falar um pouco individualmente sobre o papel de vocês? Vamos então começar com o Maurício, neste casamento, no relacionamento? Maurício, você foi designado por Deus como cabeça de sua nova família. E você deve usar a chefia com bom critério. A palavra chefia às vezes soa mal, né? Chefe às vezes é um sujeito carrancudo, bravo, difícil de agradar, né? Quem trabalha sabe disso. Mas pense lá no seu chefe. Às vezes alguns têm a sorte de ter um chefe, um superior que é bom. Que é uma pessoa gentil, amável, que chega com jeitinho para falar com você. Não concorda? Não é mais fácil trabalhar com alguém assim? Então, o que aprendemos? Então, quando a chefia ela é exercida com bom critério, amabilidade, bondade, é muito mais fácil, Maurício,
a esposa ela ser submissa. Agora, se o marido for meio durão, aquele meio chefão, sabe? Carrancudo, né? Aí a situação é diferente, não é mesmo? É difícil, né? E a chefia também, ela inclui suprir as necessidades materiais, espirituais, emocionais, até mesmo de recreação de sua família. E na chefia você deve seguir, Maurício, o exemplo maior do seu chefe. Porque a Bíblia diz que nós, chefes de família, também temos um chefe acima de nós. Porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3, ali fala sobre uma espécie de hierarquia, um arranjo teocrático da chefia, que é Jeová, Jesus, os homens, as mulheres, os filhos e assim por diante. Então nós, maridos, temos que exercer a chefia da família, conforme vimos, seguindo o exemplo de Cristo, de Jesus. Por favor, abram suas Bíblias no livro de Efésios. Vamos ver Efésios capítulo 5, versos 25, onde o apóstolo Paulo fala sobre o exemplo de Jesus para nós, chefe de família. Efésios capítulo 5, o versículo é o 25, depois vamos ler o 28 e 29. Diz assim: maridos, continue a amar a sua esposa, assim como também o Cristo amou a congregação e se entregou por ela. Olha o versículo 28. Do mesmo modo, o marido deve amar a sua esposa como ao seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Olha 29. Pois nenhum homem jamais odiou a sua própria carne, mas ele alimenta e cuida dela, assim como Cristo faz com a congregação. Perceberam? Que deixou claro para nós, né? Então Cristo, por exemplo, Jesus, ele nunca bradou, esmurrou, brigou ou causou qualquer tipo de problema aos seus discípulos. E olha, os discípulos, eles tinham maior apreço em obedecê-lo, em ouvi-lo. Jesus, ele não impunha a sua autoridade. Pelo contrário, ele adquiria respeito dos seus seguidores. É assim, Maurício, que você deve exercer a chefia na família. Sem dúvida, o amor do marido pela esposa também tem que ser como o de Cristo pela congregação, que ele foi capaz de dar a sua vida pela congregação. Assim também, o marido tem que ser capaz de dar a sua vida pela esposa. O marido, ele não deve ficar irado, sabe, com a esposa, nem em palavra nem em ações, nunca rebaixá-la. Porque às vezes a gente pode fazer isso sem perceber, né? Inconsciente. E palavras ferem muito, não é verdade? E esse conselho, ele vale para os dois, viu? Porque às vezes a gente chega para a esposa e diz assim: ah, você sempre está atrasada. Um exagero, né? Não é verdade? Então você pode, com palavras, generalizar. Ou pode acontecer da esposa chegar assim e falar assim para o marido: olha, você nunca me ouve. Ele até te ouve, né? Ele até te ouve. Mas às vezes você pode exagerar dizendo que ele nunca te ouve. Esse exagero, ele deprecia o cônjuge. Tenha isso em mente. Então, sem perceber, a gente fere em palavras. Então, Maurício, por isso precisa tomar muito cuidado, né? Mesmo nós, chefes de família, ao exercer a chefia. Olha, tenha em mente, a felicidade conjugal, ela não cai do céu como uma chuva. Pelo contrário, ela deve ser cultivada no dia a dia, com muito cuidado, com muito carinho, com muita atenção. Vamos falar um pouquinho sobre o papel da esposa? Vamos conversar com você um pouquinho, Liliane? Liliane, a Bíblia, ela dignifica o papel da mulher. Aqui em 1 Pedro 3,7. Vamos ouvir? 1 Pedro, capítulo 3, o verso ao 7. Diz assim: da mesma maneira, você, marido, continue a morar com a sua esposa segundo o conhecimento. Dele honra como um vaso mais frágil, o feminino. Um pouquinho. Isso, 1 Pedro 3,7. Da mesma maneira, você, marido, continue a morar com a sua esposa, segundo o conhecimento. Dele honra como um vaso
mais frágil, o feminino, visto que ela também é herdeira com você do favor imerecido da vida, a fim que suas orações não sejam impedidas. Interessante aqui esse texto, né? Aqui aparentemente diz que a mulher é um vaso mais frágil. Mas note aí, diz que a mulher é um vaso mais frágil, o feminino. Subentende que o homem é um vaso frágil também, não é? A mulher é um pouco mais frágil. Não é um contraste de força e fraqueza. Não, por quê? Porque, na verdade, todos nós somos frágeis. Todos nós somos feitos do barro. Somos vasos frágeis perante Deus. Mas a mulher é um pouco mais frágil. É por isso que os homens têm que ter certo conhecimento no trato com a mulher. Ou seja, você tem que reconhecer a natureza da sua esposa e saber lidar com isso. Por quê? Porque a estrutura emocional dela não é a mesma que a sua. Sim, Maurício. É uma das coisas que você vai ter que saber agora lidar com essas diferenças. Isso é uma coisa que você vai desenvolvendo. E é interessante que esse trato, esse cuidado, nós podemos comparar a uma pessoa que ela vai lidar com uma peça muito valiosa, mas porém frágil. O que ele tem que fazer? Redobrar o cuidado. Então você deve tratar assim a sua esposa, com redobrado cuidado. E veja bem, interessante, naturalmente a esposa que é tratada assim, como um complemento, como uma pessoa importante na sua vida, não como uma pessoa inferior, mas como alguém que a completa, Maurício, ela se sente importante. E quando ela se sente dessa forma, como um complemento para a família, depois do 33, tá? Diz assim, a esposa esteja sujeita ao marido, como ao Senhor. Porque o marido é cabeça da esposa, assim como Cristo é cabeça da congregação e salvador deste corpo. De fato, assim como a congregação está sujeita ao Cristo, a esposa também deve estar sujeita ao marido em tudo. Atente ao versículo 33, como complementa. No entanto, cada um de vocês ame a sua esposa como a si mesmo. Por outro lado, a esposa deve ter profundo respeito pelo marido. Esse texto ele é muito bonito, né, Liliane? É um texto profundo, né? Essas palavras nós precisamos entender o que significa ela. Naturalmente, alguém tinha que ser o chefe da família. E Jeová delegou essa função ao homem. O profundo respeito da esposa ao arranjo estabelecido pela chefia familiar reflete também seu profundo respeito para com Deus. E esse profundo respeito, Liliane, ele evidencia-se pela cooperação. Porque você não vai menosprezar seu marido, não. Mas você vai ser compreensiva, você vai ser uma ajudadora, como nós falamos lá no livro de Gênesis, no início. E você vai contribuir muito, viu, Liliane, para tornar seu lar agradável e feliz, empenhando-se para as decisões de sucesso de seu marido, né? Você, Liliane, não vai fazer assim, como vamos dizer assim, como que corpo mole, sabe? Só para as coisas derem errado, aí lá na frente você poder dizer assim, mas eu não falei que não ia dar certo, que isso não ia dar certo. Liliane, você não deve agir assim. Sem dúvida, para que possamos desenvolver um casamento duradouro, nós precisamos cultivar uma qualidade importante, que é o profundo amor. A Bíblia, no livro de Colossenses, capítulo 3, versos do 12 ao 14, lá usa uma expressão assim, revesti-vos de amor, pois é o perfeito vínculo de união. Por exemplo, a nossa roupa, ela serve para proteger nosso corpo. Sendo assim, a expressão revesti-vos de amor significa que o amor protege o relacionamento do ser humano e de vocês dois em especial. Por exemplo, a roupa, ela destaca ou realça a beleza de quem a veste. O amor, ele realça
e destaca a beleza do casal. Sem dúvida, procure meios, então, de vocês demonstrar amor. Procure oportunidades para demonstrar isso, por exemplo, através de atos gentis, de coisas pequenas, sabe, do dia a dia. Como dizer assim, por exemplo, eu te amo. Olha, o conselho é, não deixe que a rotina estrague a gentileza, o carinho que deve existir entre um casal. Por exemplo, eu estou vendo aqui vocês de mãos dadas, né? Então, esse simples ato de vocês estarem aqui de mãos dadas está refletindo isso. Continue assim. Mantenham esses pequenos gestos de amor. Por quê? Porque isso é necessário para a manutenção de um casamento com amor. O conselho também é vocês sempre reservar tempo para vocês conversarem. Não permita que a rotina ela acabe com a comunicação que deve existir entre vocês dois. Estou aqui falando de comunicação de qualidade, viu? Marido e mulher, eles devem se comunicar diariamente. Falem um com o outro. Olhem um para o outro. Escutem um ao outro. Comunique-se com ternuras, abraços, beijos. Não tenham segredos entre si. Orem, estudem juntos as Escrituras. Você, Liliane, você fale para o Maurício sempre aquilo que você está sentindo. Você, Maurício, fale sempre para ela aquilo que você está sentindo. Todo dia vocês devem ter um tempinho para isso. Um tempo reservado para vocês dois conversarem mais profundamente sobre os seus sentimentos. E esse conselho, ele vale para todos nós que somos casados, viu? Porque quem não faz isso acaba deixando o casamento entrar na rotina. Aí, em vez de ter comunicação, você chega lá na sua casa e diz assim para a esposa, e aí, você comprou ração para o cachorro? Ela te diz, e aí, você pagou aquela conta? Perceberam? Você acaba se comunicando só sobre fatos e não se comunicam sobre sentimentos para com o seu cônjuge. Aí o casamento acaba entrando na rotina. Por quê? Porque vocês deixaram de ser marido e esposa e passaram a ser companheiros de quarto. Então, o que aprendemos? Que a comunicação ela é fundamental para manter o amor. Lembre-se sempre disso, viu? No seu dia a dia, mude também aqueles pronomes possessíveis. Daqui para frente não é mais, sabe? Meu, minha, teu, tua. Daqui para frente é nosso, nossa. Às vezes alguns homens eles acham que eles são os proprietários, né, dos bens que eles adquiriram. Mas lembre-se, a mulher ajudou o seu marido ali no seu trabalho, trabalhando fora ou não, a mulher ajudou o marido a conquistar os bens, o patrimônio da família. Eu não estou falando só do patrimônio financeiro que estamos aqui falando, não, viu? Também do patrimônio cultural, emocional, familiar. Tudo isso se consegue com vocês dois realizando. Então, Liliane e Maurício, da agora para frente não é mais. Tudo que vocês for fazer não é meu, teu, é nosso, o nosso, tá? Agora vocês dois são uma só pessoa. Esta mentalidade tem que existir da agora para frente. Nós podemos até ilustrar sobre o casamento. O casamento, ele pode ser comparado a uma conta bancária. Na nossa conta bancária, nós precisamos depositar mais do que nós sacamos. Se nós tentarmos tirar da nossa conta mais do que nós sacamos, do que depositamos, nós perderemos o crédito. Nós iremos à falência. Nosso nome irá para o rol dos devedores. Assim também é o casamento. Nós precisamos investir mais do que cobramos. Nós precisamos elogiar mais do que nós criticamos. Nós precisamos amar mais do que exigimos ser amado. É importante também vocês mudar o você para eu. Por exemplo, em vez de dizer assim, olha, você passa muito pouco tempo comigo. Mude. Diga assim, olha,
eu gostaria de passar mais tempo com você. Essa pequena troca, essa pequena inversão de responsabilidades, que somos uma só carne, ela faz toda a diferença e mantém abertas as linhas de comunicação. Isso salva um casamento, viu? Pequenos detalhes, pequenas coisinhas. Isso ajuda a fortalecer o nosso relacionamento. E lembre-se, isso, juntamente com a sua espiritualidade, seu estudo pessoal, adoração em família, com certeza unirá vocês por muitos e muitos anos, ou por toda a eternidade. Nesse momento é apropriado que os noivos eles efetuem seus votos. Eu, Carlos Maurício de Jesus Camargo, aceito a ti, Liliane Cristine Marques Camargo, como minha esposa legítima, para amar e prezar em harmonia com a lei divina, conforme estabelecida nas Escrituras Sagradas para os maridos cristãos, pelo tempo em que ambos vivermos juntos, na terra segundo os arranjos marital de Deus. Eu, Liliane, aceito a ti, Maurício, como meu marido legítimo, para amar e prezar e respeitar profundamente, em harmonia com a lei divina, conforme especificado nas Escrituras Sagradas, para as esposas cristãs, pelo tempo que ambos vivermos juntos na terra, segundo o arranjo marital de Deus. Muito bem, obrigado. Vamos falar um pouquinho com os noivos, com os dois agora? Diante do que nós consideramos até agora, sobre o casamento, sobre quem originou, nós nos dirigimos agora a Maurício e Liliane. Maurício e Liliane, nós podemos afirmar que todos nós aqui presentes estamos muito felizes com a decisão que vocês dois tomaram de cuidarem um do outro e amarem e respeitarem um ao outro. E que através desse voto que vocês fizeram nesse momento, não só um ao outro, o mais importante, diante da presença de Jeová. Lembre-se, hoje vocês fizeram voto para Jeová. Vocês estão prometendo que terão respeito, amor, bondade, carinho um para o outro. Nesse dia vocês estão prometendo que serão leais e fiéis um ao outro, enquanto ambos foram vivos. Ou melhor ainda, por toda a eternidade. Porque vocês poderão passar vivos juntos pelo final desse sistema perverso e cruel e serem amigos e cônjuges para sempre no novo mundo. Esse é o significado do casamento. Esse é o significado desse dia. Esse é o voto que vocês estão fazendo, primeiramente, para Jeová e um para o outro. E lembre-se, viu, Maurício e Liliane? A ocasião do casamento dura apenas um dia, mas o casamento de vocês deve durar a vida inteira. Nesse momento, os noivos eles vão trocar as alianças. Desse homem e dessa mulher nos sagrados laços do matrimônio.
Agora, nesse momento, é apropriado nós fazermos uma oração a Jeová Deus, solicitando a bênção sobre este casal. E logo após a oração, o casal receberá os cumprimentos das testemunhas no final do corredor. E os demais presentes receberão os cumprimentos na mesa, logo após eles tirarem as fotos. E quem vai fazer a oração para nós agora é o nosso irmão Osmar. Vamos ouvir. Criador de todas as coisas, nosso Deus Jeová, queremos agora nos achegar ao Senhor e dizer da nossa felicidade, Senhor Jeová, da nossa alegria de estarmos vivenciando esse momento único, especial, na vida da Liliane e do Maurício. Senhor Jeová, pedimos que o Senhor continue dando o seu Espírito Santo a ambos, agora como marido e mulher, para que eles possam estar assim concentrados naquilo que é mais importante, em buscar o conhecimento e ter discernimento, ou seja, pôr em prática aquilo que for aprendendo, relembrando da sua palavra, a Bíblia Sagrada, e que ambos possam conseguir superar obstáculos, as adversidades desses dias ruins que vivemos, mas com amor eles possam assim se dar bem em todos os aspectos. Senhor Jeová, ajude a Liliane e o Maurício para que nas suas decisões, naquilo que for fazer, que eles possam assim deixar com que o amor prevaleça em todos os aspectos, Senhor Jeová. Sabemos também, poderoso Deus, do seu propósito de no futuro próximo, mas muito próximo mesmo, de estabelecer o seu governo em cumprimento da profecia da oração do Pai Nosso, quanto ao seu reino ser estabelecido aqui na terra. E que o Senhor ajude a Liliane e o Maurício a continuar com essa lealdade, com esse zelo que eles até então vêm demonstrando, e que com certeza o Senhor os olhará com bons olhos e eles terão a oportunidade, sim, de viver debaixo desse governo seu de uma forma aí, alegria plena, paz duradoura, felicidade, como casal, como uma só carne para toda a eternidade. Sabemos, Senhor Jeová, que não temos mérito para chegar ao Senhor, porque somos imperfeitos e erramos muito. Mas se chegamos ao Senhor, a gente sempre usa os méritos do Teu Filho, que é o nosso Rei, já entronizado nos céus, que também administrará os assuntos da terra. E é em nome de Jesus, o Seu Filho, é que nós pedimos e agradecemos. Amém.
Música